Olá, olá, boa noite. Vamos retomar as lives depois de uma pausa, né? Do final de ano aí, retomando com um novo tema que vai se mesclar com outras coisas que eu vou trazer para vocês também. Então, sejam bem-vindos, boa noite para todos. Dá uns 2 minutinhos para o pessoal ir chegando. Olá, Edson, Camila, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estão me ouvindo bem, gente? Se vocês puderem me avisar. Boa noite, Edson. Tá um calorão, né, gente? Não tem como. Tô com o ventiladorzinho aqui, vocês vão ver o ventinho aí, mas tá tudo certo. Ótimo, Edson. Agradeço avisar. Ah, a Tina já chegou. Eu vou dar entrada aqui para ela enquanto a gente aguarda mais um minutinho. Isso, aí a gente vai já começando aqui, já dando um oizinho. Oi, Clau. Oi, Tina, boa noite. Boa noite. Obrigada por estar aqui com Bem-vinda. você. Ah, eu que agradeço. Nossa, uma honra. Ah, eu que digo isso, uma honra de estar aqui, a primeira dessa série, muito grata mesmo. Ai, que bacana. Fico muito feliz de você ter aceito o convite. A gente só vai dar mais um minutinho, o pessoal está chegando. Então, boa noite para quem foi entrando, Eliane, a Jennifer, né? Sejam bem-vindas, meninas. Né? Que bom que vocês estão aqui também. Dani, bem-vinda. Aí, se for entrando até pessoas que vêm de você, você vai cumprimentando o pessoal também, Tina. Pode deixar, Clau. Ai, que legal. Muito bom estar aqui com Né? você. Boa noite para todos também. Sejam É, o bem-vindos. pessoal está entrando. Bem-vindos, pessoal. Então é o seguinte, pessoal, vamos começando, né? Essa live, inclusive, vai ficar gravada. Então, depois, quem quiser rever ou perder um pedacinho, pode ir lá assistir, né? Então, o intuito dessa série de lives Inspire Ser é compartilhar essas experiências que nós estamos vivendo desde que entramos aí nesse caminho de autoconhecimento. E é muito transformador, né, gente? Na verdade, eu já estava com essa ideia, acho que por volta desde outubro do ano passado, de fazer algo parecido, né, de trazer pessoas. Mas aí é aquilo, né? Às vezes a gente não consegue fazer exatamente quando quer as outras atribuições. E esse ano, até assistindo uma grande amiga aí, uma pessoa também que super me inspira, ela tá fazendo algo parecido, a Dani, o marido dela tá até aqui, o Edson. E aí eu falei, nossa, eu vou resgatar isso daí, né? Então, a vertente é essa, é um bate-papo. Na verdade, a gente nem fez roteiro, né, Tina? A gente se É verdade. conversou, mas a gente não tem, sabe, aquele roteirinho assim, porque é um bate-papo. E a gente vai contar, né? No caso aqui, a Tina vai contar um pouco dessa trajetória dela, até se ela quiser contar aí como é que a gente se conheceu e a gente, né, pegou essa amizade também, a gente se ajuda e compartilha um monte de coisa, porque nesse caminho também tem isso de bom. A gente vai encontrando essas pessoas que vão fazendo parte, que a gente vai aí agregando para as nossas vidas. Né? Ah, a Dani entrou, acabei de comentar dela aí. Bem-vinda, Dani, Luiz, todo mundo que foi chegando depois. Boa noite para todos. Então, gente, brevemente para quem não me conhece, eu estou vendo umas carinhas novas aí que talvez tenham vindo até por intermédio da Tina. Eu sou a Boa Cláudia noite. Ramos, eu sou terapeuta integrativa.
Eu trabalho com algumas técnicas quânticas, né, como o Theta Healing, a cura quântica estelar, estou começando com a matriz divina também, fora toda a parte de mecânica quântica, tudo isso. Então, eu sigo, né, estou nessa jornada desde 2015, no caminho de autoconhecimento, e fui me descobrindo aí terapeuta, né? Então, resumidamente é isso. Além de atender, né, nas sessões, eu também ministro cursos do Theta Healing e de um projeto meu, que é o Despertar Transforma, que vai retomar também agora no final do mês, mas aí eu vou contar isso para vocês amanhã. Então, eu vou passar para a Tina, para ela se apresentar, e aí a gente começa aqui esse bate-papo com ela. E vocês fiquem à vontade para interagir, para fazer perguntas também, né? A gente vai, para ser gostoso assim, para ser essa troca mesmo. Então, fica à vontade, Tina. Bom, primeiro, te agradecer de novo com você nesse bate-papo, com esses assuntos, né? Que pode trazer inspiração para nós, para outras pessoas, a gente conversar sobre essas atualidades todas também que estamos vivendo, né? E nos unirmos aí em pensamento. Queria também dar uma boa noite a todos, agradecer a presença de todos. Já vi umas carinhas conhecidas aqui. Também os conhecidos da Clau, boa noite a todos, obrigada pela presença. Eu conheci a Clau, né, por meio do Theta Healing, e na ocasião, eu estava procurando um grupo, né, e eu estava bem novata, assim, e eu precisava treinar, praticar. Tá travando um pouquinho, eu não sei se é só para mim ou se para vocês também. Ah, ela caiu, gente. Então vamos dar um segundinho que ela volta. A Tina, enquanto ela entra aqui novamente, ela mora numa região serrana aqui no sul de Minas. Então ela até me falou, olha, Cláudia, às vezes pode acontecer uma certa instabilidade, né? Então avisando vocês também, ó, ela voltou. Vocês estão me ouvindo? Respondam aqui para mim, por favor. Oi, Lu, boa noite, bem-vinda. Eu tô dando a entrada aqui de novo para Tina. Oi! Oi, voltou. Ê! Ê. Bom, então tá. Posso continuar, Clau? Pode sim. Para mim, Tina, eu ouvi até a parte quando você comentou que estava bem novata no Tata Healing, que estava em busca de um grupo de estudos. Isso. E aí me indicaram você, né? Uma colega da turma que já te conhecia, que eu tinha feito o curso, me indicou você. E eu aceitei na hora a indicação, né? E assim, foi identificação imediata com você, porque eu senti que você é uma pessoa muito estudiosa, né? Então, quando eu frequentei os grupos de estudos, eu achei muito interessante. E aí a gente começou na amizade também, né? E estamos até hoje em contato. E em paralelo ao Theta Healing, eu sou astróloga, né? É a minha formação aí base, né? Para o meu trabalho holístico. E é isso, pessoal. Eu tenho uma formação primeira como profissional de marketing, né? Tá aí também o motivo da minha transição de carreira, que a gente vai comentar um pouquinho aqui. Mas hoje eu atuo fortemente como astróloga, né? E o Theta Healing é uma ferramenta muito importante no meu trabalho, me auxilia muito, tanto pessoalmente na minha vida, quanto para os clientes, né, que se aproximam. Com o trabalho da astrologia, depois a gente consegue verificar algum tipo de conexão, alguma necessidade, e aí eu indico o Theta Healing, né, caso a pessoa queira, se tem alguma conexão. Mas é uma ferramenta que fez muita diferença na minha vida, até vou comentar aqui sobre isso, e faz até hoje, né? E eu percebo o quanto impacta também nos clientes que
passam comigo de Theta Healing, né? Eu tenho clientes tanto só de Theta Healing, que vem me procurar só de Theta Healing, quanto clientes só de astrologia. Para ver assim o impacto realmente da ferramenta. Exato. É, e a Tina, gente, é uma excelente astróloga, né? Ela já fez Obrigada. aí o meu mapa o ano passado não, né? Que a gente virou o ano agora, mas no ano Acho retrasado, que foi né? 2019, né, Cláudia? Acho que foi 2019. Isso, foi 2019 e ela tem muito cuidado, sabe, gente, para passar as informações que estão ali no mapa. É, porque o mapa, ele é muito bacana porque ele vai te descrevendo coisas que você é, né, e você às vezes não sabe onde encaixar isso. Então é muito legal. Porém, né, eu assim, eu sei que eu sou bastante criteriosa também. Eu acredito que tem profissionais que não conseguem passar com tanta delicadeza e cuidado as informações. E a Tina, gente, ela toma um cuidado imenso, e ela é muito estudiosa, então, sabe, ela passa as informações assim pra gente de uma maneira muito bacana. E aí, claro, né, como ela falou, ela tem também o Teta, que quem quer aproveita e já faz ali o trabalho de crenças, né? Porque o mapa ele te mostra as coisas, mas às vezes a gente não sabe por onde começar, né? Então fica a dica depois se alguém quiser, né? Tem o contato dela já, mas eu posso passar. Olha, a Dani tá falando que tem vontade, né? Morre de curiosidade de fazer o mapa. Então, de repente, Dani, já marca aí com a Tina, né? Porque, ó, super indica essa menina linda aqui. Ah, obrigada, Clau. É um prazer estar aqui conversando com você. E a Clau foi uma das minhas instrutoras, né, nessa jornada aí de Theta Healing. E assim, foi muito, agregou muito, né? Muito, é um descortina muita coisa, né? O Theta Healing, ele é uma, na minha visão, assim, é uma janela que se abre, sabe? E a Cláudia, todos os cursos que eu fiz com ela, teve muito cuidado também, teve muito estudo, né? Muito amparo no pós depois, isso que eu achei bacana. Inclusive, eu trabalho hoje com suporte porque eu me inspirei na Cláudia, né? Eu percebia que ela fazia suportes, né? Dava uma atenção depois. E como eu estava lá no começo, até com a própria astrologia, hoje eu trabalho com astrologia com suporte também, e eu me inspirei nessa coisa do suporte com a Cláudia. Que Muito bacana, bacana. Tina. Eu fico feliz em saber, né? Porque eu realmente tenho muito esse cuidado. E eu acredito muito que o suporte do pós, independente de qual técnica, qualquer curso que você faça, né, de qualquer área, é muito importante. Então, por isso Uhum. que eu super me coloco mesmo à disposição do pessoal, dos alunos, mesmo dos clientes, né? Porque eu vou dando várias dicas nos atendimentos, tá, gente? Eu falo que eu não sei ficar retendo informação. Então, eu vou passar, gente, faz isso, faz aquilo, né? Vou ensinando algumas coisinhas que dá para eu Não, ensinar para os clientes assim, também, porque é sua isso. a sua veia didática é muito forte, né, Cláudia? É, Como eu conheço o seu mapa e tudo mais, né? Isso daí é uma coisa que realmente grita, assim, né, na sua expressão, no seu comportamento, né? Então você acaba transmitindo, é o flow, o seu flow, né? Então, muito bacana. Não à toa se exatamente. você se tornou instrutora, né? Pois é, menina, algo que foi assim inimaginável, né? Porque eu não planejei isso também, né? As coisas foram acontecendo. Mas quando você me mostrou no mapa, eu falei, meu, faz todo sentido. E aí eu buscando, né? E realmente lá atrás, desde o começo, né, que eu comecei a trabalhar nas empresas, eu sempre ia parar no pessoal de suporte, de apoio, sempre, sempre. Dei treinamento em empresas, né? Então, era realmente algo natural. E eu não sabia de onde que vinha isso, né? E aí, de Uhum. repente, me vejo instrutora. Então, nada é por acaso, né, gente? Olha que gostoso a gente fazer o mapa e entender. Ah, então é por causa disso. É verdade, é verdade. Ah, e Legal. então, Tina, conta um pouquinho pra gente como que você entrou, né, nesse caminho do autoconhecimento e como foi indo esse seu percurso, porque você falou que
era da parte de marketing, tudo isso, né? Como que É. foi essa transformação? Olha, Clau, essa transformação, ela começou a acontecer em 2014, né? Eu tive um acidente muito grave nesse período e também, paralelamente, a perda de uma pessoa na família muito importante para mim. Então, assim, foi um momento em que eu estava em outro país, eu estava fazendo um intercâmbio no Canadá, sozinha, né? Então, assim, foi um momento em que eu me vi tendo que questionar realmente o que eu estava fazendo da minha vida. É, eu falei o que eu estou fazendo da minha vida de fato, né? Então eu prometi para mim mesma que se eu escapasse daquela situação, eu só ia fazer o que realmente fizesse sentido para mim. Ou seja, caiu a minha ficha de um jeito muito intenso de que eu não estava fazendo as escolhas mais favoráveis para a minha essência, né? Caiu uma ficha muito grande em relação a isso. Eu não sabia o que eu ia fazer, né, ainda naquele momento, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali que não estava equilibrado, né, com relação ao que eu estava manifestando para o mundo, a minha entrega, a minha expressão, né? E aí, assim, só para vocês terem uma ideia, eu estava como profissional de marketing, trabalhando em empresa, seguindo bem como manda o padrão, né? Pensando em comprar carro e tal, namorando com uma pessoa que não tinha muito a ver comigo. Só que tudo isso eu só percebi depois, né? Quando eu tive esse acidente aí. E aí depois eu comecei a rever tudo. Então eu alisava o cabelo, aí eu comecei a deixar o meu cabelo natural, né? Cortei bem curtinho nessa fase. Comecei a repensar também a minha maneira como eu me alimentava. Aí eu acabei caindo para o veganismo. Comecei a repensar o meu consumo, né? Acabei caindo para o minimalismo. Então foi uma série de questionamentos que eu comecei a fazer para mim mesma. E aí, assim, nisso teve várias fases, né? Eu fui afunilando, vamos dizer assim. Então, conforme eu ia entendendo o que eu não queria, o que eu queria começava a se aproximar, né? De uma maneira muito fora da lógica, vamos dizer assim, né? Porque quanto mais eu negava, quanto mais eu dizia não, né, para as coisas que eu entendia que já não serviam para mim, uma outra porta se abria, né? E assim por diante. Eu lembro que quando eu fui demitida, né, da última empresa que eu trabalhei, já depois do acidente, ali foi muito firme isso para mim, né? Eu falei, não, e agora, né? O que eu vou fazer? Eu não queria mais voltar para empresas, né? Eu percebi que não era para mim esse trabalho. E aí eu entrei num processo de meditação, busquei a meditação, né? Muito. E tudo foi clareando aos poucos, sabe? E lembrando que assim, né, pessoal, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua trajetória, então nada do que eu falar aqui, né, no sentido de comparação, ou a minha profissão é melhor que a sua, nada disso, né? Assim, eu tive que entender que o valor de sermos únicos, porque nem sempre eu tive essa consciência, né? Eu me comparava, eu tinha medo de dizer não para as pessoas, eu tinha, enfim. Então, tudo isso eu fui aprendendo com o tempo, né? Quando eu me permiti para essa busca mais profunda de mim mesma. E aí, nesse processo, muita coisa aconteceu, né? Por conta que eu estava buscando algum propósito, vamos dizer assim, na época estava muito na moda, Clau, essa palavra, né? Propósito. Até hoje está na moda, né, gente? Mas naquela época estava assim bombando. E aquilo, eu olhava aquilo e falava, gente, nossa, deve ser uma coisa, né? E eu não tinha, sabe? Eu estava buscando, não sabia ainda o que eu ia fazer e tal. Aí eu ficava meio receosa, nossa, como que vai ser o meu? O que que vai ser e tal. E hoje eu aprendi que, na verdade, o propósito é a gente expressar o nosso ser autêntico, né? Eu vejo hoje dessa maneira.
Então, tudo que você expressa, que vem do seu ser, da sua vontade genuína, para mim isso é propósito, né? Então, dessa maneira, mas não foi sempre assim. E aí, assim, nessa busca de entender qual que era o meu propósito, eu fiz eu utilizei várias ferramentas, né? Fui em retiros do silêncio, meditação, busquei a numerologia. Inclusive, tem um amigo meu aqui, numerólogo, que ele me ajudou também nesse processo. E Pílula Orange, o Instagram dele, muito, muito bacana. E então, assim, gente, foi todo um processo, né? E eu lembro que o Theta Healing, quando eu fui no Theta Healing pela primeira vez, caiu muitas fichas, muitas mesmo. E aí eu falei, gente, eu preciso fazer esse curso. Eu me apaixonei na hora, na hora. E eu me emocionei muito na ocasião. E aí eu falei, eu preciso entender o que está acontecendo, o que, que é isso, né? Essa coisa tão boa que aconteceu aqui para mim. Na verdade, boa em termos de descoberta, porque deu trabalho, porque eu descobri que tinha um monte de coisa para eu fazer, né? É, tem E essa parte, tem né, essa Tina? Que a parte. gente, às vezes as pessoas olham, nossa, já me falam muito isso, mas a Cláudia é tão, né, transmite essa paz, ela é tão calma, mas, gente, nem sempre foi assim e nem todo dia é assim também, né? Porque é aí um aprendizado e a gente, é um dia por vez e o começo, normalmente, pessoal, é caótico, né? Porque a gente está nessa descoberta, até compartilhando um pouco do que a Tina falou, essa questão, né, da transição. Eu também passei por uma transição de carreira. Eu também, né, assumi os meus cabelos naturais, porque eu também usava ele. A técnica chama relaxamento, que é para deixar baixinho, né, o volume, sem volume. Aham. Então, em 2015, eu também decidi que eu não queria mais fazer química no cabelo. E aí eu fiquei um ano por essa transição. E no começo de 2016 eu cortei bem curtinho também meu cabelo. E eu tô falando isso porque eu não sabia que ela tinha passado. E olha como são as coisas. Então Olha. a gente, quando entra nesse processo, a gente dá autoconhecimento, mexe muito dentro, inclusive essa questão da gente se assumir como a gente é. Uhum. Né? E aí a gente segue caminhando e fazendo as mudanças. E a Tina, gente, eu admiro muito, eu sei dessa parte do minimalismo dela, né? Ela mudou completamente aí a alimentação, o estilo de vida dela. Então, é muito profundo, né? E linkando também com a questão do propósito que ela trouxe, às vezes a gente fica achando que propósito tem que ser algo assim mega grandioso, né? Que você tem que salvar um planeta inteiro. Não, é a gente se descobrir e entender o que que a gente veio fazer nesse planeta. E a gente não está falando de tamanho, coisas, que a gente fala grandiosas ou coisas entre aspas normais. Mas é quando a gente consegue entender o que que a gente veio fazer nesse planeta, principalmente para a gente mesmo, é onde as coisas começam a fluir e a gente começa a impactar as pessoas ao nosso redor, que conforme a medida do nosso trabalho, né, Tini, ela vai falar sobre isso também, as coisas vão crescendo e vão fluindo, porque a gente está no nosso lugar. A gente deixou de querer se encaixar nessas caixinhas que a sociedade quer impor para gente. Né? É. Então é mais ou menos isso. Aí passo para você de novo, Tina, mas eu queria falar também que eu passei por essa transição, eu me assumi, né, esse cabelão todo aqui, né, porque fez muito sentido para mim na época também. Aham, não, com certeza. A nossa história ela tem muitos cruzamentos, né, em comum, Clau. Pelo que eu já conversei com você, muita coisa se assemelha. Mas assim, essa coisa do flow, de você se atirar, eu não tinha isso, né? Eu comecei, o Teta Healing me ajudou nessa parte. Quando eu fui fazer o curso e tal, quando eu era atendida também, eu olhava uma crença, eu percebia uma crença, de repente percebia outra, uma chuva de crenças que eu fui descobrindo. Aí é aquela coisa da cebola, né? Você vai tirando as cascas, você fala, gente, eu acreditava nisso? Não, não é possível, né? É uma coisa tão tosca.
Então, assim, e aí você começa a ver, para mim, pelo menos aconteceu isso, eu me senti empoderada, gente. Eu me senti, a minha autoestima lá em cima, sabe? Eu falei, eu não preciso acreditar nisso, né? É possível eu dar um passo aqui. É possível eu manifestar essa minha real vontade. Então, você começa a perceber que você tem eu tinha muitos condicionamentos. Então, isso me deu muita coragem para eu ir atrás de coisas que eu achava que, de situações que eu achava que só quem podia ir atrás era a pessoa que tinha dinheiro, filhinho de papai, né? Profissões que você precisava ter um dinheiro, alguma coisa assim para estudar, para isso e aquilo outro, né? Então, essas crenças, elas me acompanhavam de alguma maneira, né? Porque eu sempre gostei de astrologia, eu estudo astrologia desde os 13 anos como autodidata. Né? Então, por que, que eu nunca pensei em ser uma profissional? E acabei indo para o formato padrão, né? E depois, com o Theta Healing, principalmente, eu percebi que era possível, independente do dinheiro. Tanto que, assim, em uma das vezes que eu precisava fazer o curso, acho que foi o segundo curso, que o Theta Healing tem algumas fases, né? No segundo curso, gente, eu não tinha dinheiro nenhum, eu tava com meu... Eu tava no vermelho no meu cartão. Só que assim, eu estava tão emocionada, tão assim, desesperada para me encontrar, eu estava no flow eu estava certa que alguma coisa eu ia achar. Só não sabia como, nem quando eu estava naquele flow de coragem, né? Sabia que alguma coisa ia. Já estava fazendo no Teta Healing, que eu tinha feito o primeiro curso, e aí eu senti de fazer o segundo. E no segundo, quando eu ia fazer, eu estava sem a grana, né? E na semana seguinte, um pouquinho antes, o meu pai fez uma venda, né, no trabalho dele, e acabou me concedendo essa bolsa, vamos dizer assim, né? Mas me presenteou. Então foi uma sincronicidade muito bonita. Então isso tem um valor enorme para mim. Isso eu carrego comigo até hoje. Isso me dá força. Isso é um reflexo da sincronicidade, de quando a gente se abre em direção àquilo que vibra o nosso coração, né? Eu não estou falando aqui para a gente, eu não estou dando esse exemplo para a gente ser inconsequente, irresponsável, né? A gente precisa planejar, é saudável, mas eu acho que deu para sacar mais ou menos, né? É a entrega, você acreditar, a fé. E, e aconteceu dessa maneira. E depois disso começou a ocorrer muitas sincronicidades, muitas. Então, isso, cada vez que ocorria uma sincronicidade, isso me encorajava mais. Né? Então eu falava, então tá, então vamos. Então, assim, uma frase que me marcou muito também, que eu não lembro onde eu escutei, faz muito tempo, que eu uso ainda hoje, tá com medo, vai com medo mesmo. Então, então assim, Eu isso virou uso um muito essa jargão. frase. Você usa também, né, Clau? É muito encorajadora, gente, essa frase. E aí Eu eu falo assim, Tina, tá com medo, faz cara de coragem e vai com medo mesmo. é bem isso, é bem isso. E aí assim, cada vez que eu ia me permitindo nesses encontros com essas coisas, situações que me motivavam, que era diferente do que eu estava fazendo, cada porta ia se abrindo, né? E ainda não estava claro para mim o que eu ia fazer. Não estava claro. Eu entrei no Teta Healing por pedindo ajuda, porque eu tava mal internamente comigo mesma, né? Eu não tava meio perdida, vamos dizer assim, do que eu ia seguir dali para frente. Então eu fui buscar ajuda mesmo no Teta Healing. E, e aí o Teta Healing me ajudou a entender que o meu caminho era com a astrologia de uma maneira mais intensa, entendeu? Então, nesse sentido, foi muito marcante. Inclusive, né, Tina, no Teta Healing, dois comentários aqui, você comentou, né? Ah, quando eu fui fazer o segundo curso eu não tinha grana, tal, mas você tinha certeza que era para você fazer o curso. Então é uma coisa que Uhum. eu falo muito, né, para os clientes e principalmente nos cursos, você sabe disso, da gente não se limitar pela questão do dinheiro. É o que ela falou, não é para a gente ser inconsequente, mas é para que você confie que aquilo pode acontecer de verdade.
Mesmo você olhando para o seu cartão e você fala, meu, eu estou no vermelho e agora? Mas confia, porque você entra nesse fluxo das sincronicidades e as coisas simplesmente acontecem de forma inesperada, né? Então a gente Sim. trabalha inclusive isso no Theta Healing, essa liberação de crenças, principalmente ligadas ao dinheiro, né? Que são os trabalhos de manifestação que a gente fala. Então, meu, se você realmente deseja aquilo, faz aquele trabalho e solta para o universo. Porque se tiver que acontecer e você confiar de verdade naquilo e for o seu momento, vai simplesmente acontecer. Né? E, Exatamente. e é assim que vai fluindo. Comigo também, muita coisa foi, você fala, meu Deus, e agora? E outra coisa, a gente vai aprendendo também, né, outras técnicas, mas aqui por meio do Teta, essa questão do propósito chega muito forte. Tenho vários outros alunos que também falaram, olha, depois do Teta eu me reencontrei no propósito. Tem uma moça que ela trabalha com cristais, a Gabi Miranda, e ela falou, depois do Teta eu tive certeza que eu tinha que continuar trabalhando com os cristais, tanto é que hoje ela está dedicada a isso. Ela fez a transição de carreira, né? Então, gente, é muito forte assim as coisas que vão acontecendo. E essa semana, inclusive, eu atendi uma pessoa que ela está passando por desafios no trabalho, porque ela já não está feliz, já tem mais de um ano lá, e está causando até problemas de saúde nela, né? Uhum. E eu falei, olha, você vai ter que tomar uma decisão, porque você está presa numa falsa segurança. Ai, Cláudia, mas eu não sei se eu sair de lá, o que que eu faço? Aí eu até usei a vaquinha, né? Eu falei, olha, às vezes a gente tem que empurrar a nossa vaquinha pro brejo, para a gente permitir que as coisas aconteçam também. Eu não estou falando para você jogar tudo para o alto, mas é que percebe que você está ficando doente por causa do seu trabalho. Então você vai ter que tomar uma decisão e logo, né? Então confia tal. E eu deixei ela com um monte, eu brinco, né? Com um monte de pulguinha atrás da orelha, né? Deixei ela pensando ali. E é isso, né, Tina? Passando de novo É, é para você. Tem tudo isso que a gente vai se trabalhando. é verdade. E assim, você comentou da questão do tempo, né? E a questão da sincronicidade que tem relação com o tempo. Comigo, gente, aconteceu de uma maneira um pouco lenta, sabe? Faseada, tive várias fases, vários momentos. E eu, particularmente, conhecendo até o meu mapa e tudo mais, eu tenho alguns desafios muito intensos, envolvendo personalidade, envolvendo expressão de si, envolvendo superação na expressão, tá? Eu tenho muitas questões no ascendente. Então, isso foi um desafio meu, sabe? Pode ser que você tenha outros desafios em outros setores da sua vida. Então, por isso que é interessante a gente não se comparar, né? O meu processo ele foi lento, mas não necessariamente o processo de cada um vai durar 6 anos, 5, né? Ainda mais, a gente está passando por uma transição de eras, indo para a era de aquário, então a gente já está sentindo uma diferença na dinamização do tempo. Então, na minha visão, hoje em dia, quem se. Na época que eu fiz essa transição, eu já sentia a sincronicidade de alguma maneira se aproximando quando eu me abria. Agora, então, gente, quem agora se permitir aí de encontro com essa essência autêntica, com essa sincronicidade, pode perceber isso de uma maneira muito mais dinamizada. Eu acredito. E pode começar a perceber a sincronicidade de uma maneira muito mais dinamizada, né? Tá tudo muito mais E rápido, né, Tina, agora? exato, tudo mais rápido. Então, o tempo é algo que a gente vai começar a perceber de uma maneira diferente mesmo, né? Então, o próprio pensamento, a maneira como a gente se comunica, tudo tá ficando mais. Tem uma sutileza aí no ar, né? Enfim. Mas eu acredito sim que vivemos tempos onde está mais dinamizado essa possibilidade de reconexão interna, né? E, por exemplo, quando antes, Cláudia, de eu entender, né, o que vibrava o meu coração, trabalhando em outra profissão, eu não me sentia assim, satisfeita, né? Eu sabia que tinha alguma coisinha errada.
mas eu nunca Sei assumia, eu como nunca é. ia atrás, eu nunca olhava com profundidade para entender o que que era. Eu fingia que não estava acontecendo nada, deixava para lá, né? Entanto que chegou depois dos 30, depois de um acidente que eu tive que tomar coragem para, ah, não, beleza, tem alguma coisa errada assim, né? Mas no fundo a gente sabe, Chega uma hora que não tem no mais fundo como muitas esconder, pessoas né? sabem. Exato, e no fundo assim, no fundo muitas pessoas sabem que tem alguma coisinha errada, né? Nossa intuição é muito poderosa. É verdade, Tina. Até para essa moça que eu comentei esse atendimento, eu falei para ela, né? Não é normal a gente estar estressada, a gente estar em depressão, a gente viver a vida tomando remédio. As Uhum, pessoas pensam e estão acreditando que hoje isso é normal, porém não é normal. é, É, mas é por isso, a gente vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. Ah, não, é normal, a gente está estressada. Aí você toma um remédio para dormir, aí dá ansiedade, você toma outro remédio para ansiedade. Aí você entra em uhum, depressão, você vai tomar um monte de remédio de depressão, né? é, Então, isso não é normal, pessoal. Não é é normal. verdade. E aí, assim, mudando um pouquinho aqui o foco, né? Eu lembrei de uma coisa bem interessante. Quando, em 2019, foi o último ano que eu trabalhei na minha profissão, que era antes, né? Na empresa, trabalhando como profissional de marketing. E em 2019, eu já estava trabalhando no paralelo, atendendo com astrologia e Theta Healing. E eu tinha um planejamento para, dali a 2 anos, pedir as contas e viver só dos atendimentos, né? 2019. Só que assim, eu tava numa busca muito com garra, sabe, com vontade de. Eu não via a hora de esses 2 anos passar para eu poder pedir as contas. E aí, o que aconteceu? Em 2019, no final de 2019, teve uma situação bem delicada na empresa que me colocou no limite, sabe? E aí eu não via outra opção a não ser pedir as contas. Então, esse meu processo de 2 anos, ele foi acelerado sem eu prever, né? Foi meio que eu fui pressionada a acelerar isso daí. E aí, Teve que empurrar a vaquinha. tive que empurrar, exatamente. E sincronicamente, Clau, uma amiga minha me convidou para dividir uma casa no interior com custo super baixo. E aí eu falei, gente, não é possível, não acredito que isso está acontecendo. Então foi desenhado assim, foi uma coisa muito sincrônica, né? Então isso daí é foi outro reflexo de acreditar nessa força, né? De você ir de encontro com o que faz o seu coração vibrar. E aí eu vim Exato. e seja o que Deus quiser, sabe? Então, assim, eu também eu lidei com muitos medos nesse processo todo, né? Eu busquei estudar algumas ferramentas que auxiliam a gente a se encorajar, né? Eu tinha essa coisa meio de medo, tal, tinha algumas coisas assim. Então, eu busquei algumas ferramentas e uma delas me dizia o seguinte: a pessoa que se sente muito medrosa e não arrisca, e não vai, não se posiciona, e que era muito meu perfil, de fazer coisas que se superem, que se desafiem, né? Supere o seu medo, né? E aí, minha filha, eu falei, tá bom, vamos lá, né? Porque assim, depois do acidente, eu encarei qualquer coisa, sabe? Então, eu já não tinha mais essa questão. No entanto, o medinho ficava lá, né? E aí eu fui me desafiando, né? E uma das coisas que me marcou foi andar de balão. Eu tinha muito medo de altura, Olha, né? O balão é algo muito vulnerável ao vento, é uma coisa que foge totalmente do nosso controle. Então eu busquei assim o limite do que seria o meu medo. E aí foi assim transformador. Então eu fui buscando me desafiar, sabe? Isso também contribuiu. Exercícios de conversar com a criança interna, aquela criança que você foi lá atrás. Isso foi muito bom também. Então, assim, eu utilizei várias ferramentas. E assim, eu lembro que quando eu estava assim nesse. Que eu ainda não entendia, né, o que vibrava o meu coração e tal. Eu olhava as pessoas que eram felizes com as profissões, ou com relacionamento, ou fazendo alguma coisa, qualquer que seja, né?
e eu via aquela expressão espontânea da pessoa, natural, eu falava, nossa, que bacana, com olhar de admiração, né? E pensando internamente, nossa, quando eu vou conseguir me conectar com esse sentimento, né? E aí, por isso que hoje eu entendo que o propósito está muito ligado à expressão do seu ser autêntico, né? E eu acho de verdade que pode colocar o dinheiro como empecilho, como a Cláudia falou atrás um pouquinho. Porque as coisas, a sincronicidade, né, da situação favorece esse encontro. Então é nisso que eu acredito, sabe? Com certeza, Tina. E muito bacana você falar essa parte do desafio, né? Fui lá, andei de balão, que era uma coisa que eu tinha. Porque a gente pode escolher, eu gosto muito dessa palavra, porque ninguém tem que nada, né? Então a Uhum. gente pode escolher lidar com os nossos desafios, porque todos temos. Então, é bacana falar isso aqui, pessoal, porque às vezes a gente vê as pessoas, né? E claro, na internet, né, gente, os Instagrams, é tudo sempre lindo, aquela coisa toda, mas a gente tem as nossas questões, todos temos, né? Então, às vezes a gente tá um pouco caidinho, às vezes sim, a gente tá chateado com alguma coisa, a gente tem os nossos desafios, né? Então, nem tudo são flores. Porém, quando a gente escolhe seguir nesse rumo, né, dessas mudanças que estão pedindo, ou seja, eu deixo de colocar para debaixo do tapete e eu vou realmente levantar o tapete e falar, ok, vamos começar a faxina, né? E não é muitas vezes tão fácil assim como a gente imagina. Né? Tem até um meme, Tina, talvez você já tenha visto, e algumas pessoas aqui. São duas figurinhas, né? Uma em cima é assim, a moça, ao início do meu despertar espiritual, né? E ela, aquela cara plena, assim. Aí ela, na realidade, o que que foi? A fotinha de baixo, ela rolando o barranco, ela chegando lá toda troncha, sabe? É E bem é isso mais ou mesmo. menos isso, gente. Não, não é assim, ai, acordei plena e espiritualizada. Não. É verdade, é verdade. Foi assim, olhando para o meu caso, assim, tinha momentos que eu colocava, ajoelhava mesmo, pedia para Deus me orientar, me guiar, isso me ajudou muito também, sem nenhuma técnica, sabe? Simplesmente orava ali antes de dormir, com aquela intenção, aquela força. Isso também eu tenho certeza que me ajudou muito a clarear, né? Porque eu vivi situações onde estava tudo escuro, eu não estava entendendo nada, não sabia para onde eu ia. Só que eu acreditei que tinha alguma coisa para mim. Eu falei, gente, não é possível. Eu comecei a me ver, eu falei, gente, eu vou me aposentar fazendo isso de uma maneira que eu não estou feliz, não é possível, né? Então eu acreditei muito nisso. E eu acho que essa força também é bacana, né? De você acreditar nesse amparo, né? Que nós não estamos sozinhos e que quando a gente se predispõe para esse lugar de verdade, tudo se converge também, né? Eu ia falar uma coisa Falou aqui, tudo Cláudio, mas agora, Tina. deu um branco agora. Eu ia falar uma coisa aqui interessante. Ah, lembrei. Ah, ótimo, tá tudo Acontece, né, certo. gente? Lembrei. Uma coisa que também te marcou, assim que eu fiz o curso de Theta Healing, um amigo meu me ofereceu uma oportunidade para fazer uma palestra sobre Theta Healing. Era assim, era um evento que tinha vários assuntos holísticos, né? Aí ele falou assim: ah, vou encaixar você para falar de Theta Healing. Aí eu falei, mas eu acabei de fazer o curso. Ele não tem problema, fala o que você sabe, tá bom. E aí, como o Theta Healing me encorajou muito, eu falei, vamos nessa. Aí eu fui. E nesse dia, conversando com esse amigo, que na época era uma pessoa muito próxima, que me conhecia muito bem, eu conversando com ele, né, que eu gostei do Teta Healing, que eu tava empolgada e tal, eu tava até pensando em atender, nem atendia na época ainda. Fui falar o que que era sem nem atender. Então, e aí eu tava ainda me buscando e tal, e ele era uma pessoa já experiente nessa área de autoconhecimento e tal. Aí eu desabafei com ele, falei, olha, eu tô
eu ainda não me encontrei, né? Ainda não sei o que eu vou fazer. Eu tô pensando em fazer acupuntura, pensando em fazer massoterapia. Eu só sabia que eu não queria continuar como profissional de marketing, mas eu sabia que eu queria essa área holística, só não sabia o quê, né? E eu tava achando que era massoterapia ou acupuntura. E aí ele falou assim pra mim, ele falou, nossa, mas você sempre estudou astrologia sozinha, você faz mapa assim pra gente, pros amigos. Aí ele olhou assim pra mim, você não tem nada a ver com massoterapia. Aí naquele dia eu falei, gente do céu, como que eu não enxerguei isso antes, né? Então, quer dizer, às vezes eu complicava, sabe? Era tão simples, era tão óbvio que eu não enxerguei. Então, a própria astrologia, que era uma coisa que eu sempre estudei, que eu sempre gostei, mesmo quando eu estava buscando entender o que, que eu ia fazer dali para frente, eu não lembrei que poderia ser astrologia. Né? E mesmo porque, gente, a astrologia, ela era muito, assim, mistificada, não falavam-se muito de escolas, não, então, assim, para mim, eu achava que nem era possível como profissão, entendeu? Então, eu mesma tinha um preconceito interno, inconsciente, eu acho. E quando ele falou isso, aquilo me deu uma força. E no mesmo dia que ele falou isso, Cláudio, nesse evento, tinha um astrólogo dando palestra de astrologia. E a gente conversou. Olha. E aí ele falou que ele estudou numa escola excelente. Aí, assim que ele falou, meu amigo já tinha me dado essa dica, né? Aí eu falei, ai, me dá o nome da escola, por favor. Porque eu acabei Com de saber que eu preciso certeza. fazer esse curso. Então, assim, gente, foi mais um reflexo de uma outra sincronicidade que aconteceu aí nesse percurso, né? E Então, olha só, né, Tina, como são as menina. coisas para te fazer achar o seu caminho. Você foi parar, fazer uma palestra de Theta Healing, que você tinha acabado de fazer o curso, nem sabia direito o que ia falar, mas na verdade foi só um pretexto para você encontrar com esse amigo, ele te falar, mas pera lá, você estuda Foi. astrologia a vida toda, o que você vai fazer massoterapia? E você assistir essa palestra com essa outra pessoa e pegar contato e ter a certeza. Então, gente, são as É. respostas que o universo, os sinais vão acontecendo e a gente precisa estar atento a eles também. Uhum. Não, e assim, uma coisa também que me encorajou muito foi mais, né? A Cláudia também quando eu conheci, mas assim, eu digo assim, a diversidade de, para mim, no meu caso, tá, gente? Pode ser que tem pessoas que usam uma ferramenta e já tá ótimo, já se encontra, mas no meu caso foi um turbilhão de coisas, entendeu? Então eu lembro que assim, eu assisti muitos TEDx, sabe aquele programa do YouTube, TEDx, aquele canal, né? Então, assim, eu Sim. via aquelas pessoas com aquelas histórias de superação, que viajou o mundo com pouco dinheiro e tal. Então, aquilo me ajudou também a me motivar, né? A tirar essa crença do dinheiro. Então, e me ajudou também a ir de encontro com o minimalismo de uma maneira mais profunda. Foi aí que eu comecei a reduzir os meus custos e a minha maneira de consumo. Então, quanto mais eu reduzia, mais eu ficava feliz, encontrava outras coisas, portas se abriam. Então, eu fui entendendo que eu não precisava ser escrava do dinheiro. Eu fui entendendo que era um lugar de libertação para mim. Mas assim, pessoal, de novo, isso é uma trajetória que eu fui entendendo que fazia sentido para mim, né? Essa energia mais liberta em relação a alguns confortos. Eu me sinto bem, eu me sinto, não tem problema. Eu repito roupa, não tem problema. Tem pessoas que precisa ver o conforto para a pessoa, que ela se sente bem e tudo mais, né? Mas o que eu estou querendo dizer aqui com tudo isso é que eu desmistifiquei, né, essa crença relacionada a dinheiro, né? Então eu fui encontrando maneiras para eu poder chegar até os meus sonhos. Então Com eu fiz certeza. escolhas e teve as renúncias também, né? Então essa coisa de diminuir os custos, de mudar o estilo de vida, então algumas coisas aí que eu fui fazendo para
para me sentir em mais liberdade, que eu fui percebendo que isso era uma coisa que eu gostava, né? O essencialismo, o minimalismo, era uma coisa que eu gostava, tanto que agora eu tô com algumas, o meu coração tá vibrando aí para eu passar 6 meses em um lugar, 6 meses em outro lugar, vamos ver se isso rola. Mas é uma coisa assim que eu tô começando a entender agora, que parece que faz sentido para mim, com essa minha natureza mais liberta, desapegada, né? Tô entendendo também que relacionamento amoroso, para mim, é uma coisa que precisa estar junto com esse lugar de respeito à individualidade, né? A liberdade do indivíduo. Então, tudo isso eu só estou começando a entender com o autoconhecimento. Eu tive vários namorados que não que olhavam para mim e falavam, nossa, o que que você quer, né? Quem é você? Porque até então eu não me posicionava de uma maneira autêntica, né? Então hoje eu já consigo atrair e estar mais aberta ao que eu realmente quero, né? Então, por exemplo, nesse lugar de relacionamento, né? Tive oportunidades de me relacionar com pessoas que tinham um pouco mais de estabilidade, né? Um ritmo diferente do meu. Mas assim, eu estou consciente que não é essa escolha que eu quero mais para mim, né? Então, não que estabilidade não seja bom, não é isso que eu estou querendo dizer, pessoal. É que eu estou percebendo que para mim essa vida mais dinâmica nesse sentido de desapego, mais minimalista, tem mais a ver comigo, né? Então hoje eu estou mais aberta para pessoas, para homens que estejam nessa vibe também. E aí você começa a fazer as escolhas e olhar para frente, né? Falar não, sem ficar, e se, e se. Gente, olha, eu aprendi isso, graças a Deus, isso me libertou, né? E aprendi a falar não, e não ficar também me justificando muito. Não é um sim para mim, né? Então, nesse sentido, eu acho que traz muita liberdade, pelo menos para mim, trouxe muita liberdade. Com certeza, Tina. E tem uma amiga nossa, a Kátia Suzuki, você trouxe essa questão, né, do menos, tal, ela sempre fala assim pra gente, menos é mais. E não, de novo, pessoal, não é no sentido de que você tem que desapegar de tudo, mas conforme a gente vai se conhecendo melhor, tudo que Uhum, era mais, e não só questões materiais, já não fazem mais sentido. Então, nesse intuito, né, do menos é mais, porque a gente uhum, vai ficando com o essencial, com o primordial, com o que importa, né? No caso, a Tina se descobriu e ela tem essa questão do minimalismo, e ninguém é obrigado a fazer igual, também não é isso, né, que a gente está falando, mas das uhum. vivências dela, né? Até e vai refletindo em tudo mesmo. Também É, nessa questão dos relacionamentos, né, Tina? Quais são as minhas escolhas, né? exato. Então, porque a gente vai se compreendendo melhor, vai entendendo a questão que você trouxe no começo da autenticidade. Uhum. Então, é tudo, tá vendo? A gente tudo vai caminhando em conjunto conforme a gente vai sabendo um pouquinho mais quem a gente é. Exatamente. E então, assim, para mim foi muito importante eu aprender a me posicionar para a vida, sabe? E expressar sem medo as minhas vontades, né? Tanto que assim, nesse processo de busca, quando eu nem sabia o que que eu ia fazer, astróloga, teta healing, enfim, mas eu sabia, eu estudando também, né, pessoal, eu fui dedicada, eu fui atrás de conhecimento, de coisas, de profissionais que tinham alguma coisa ali para auxiliar naquele momento. Então, uma das coisas que eu aprendi era assim, para você, na época, tá? Para você descobrir o seu propósito, você precisa se reconectar com as suas paixões. Então, na época, eu aprendi dessa maneira. Aí eu fui atrás, eu falei, o que que eu gosto? Aí eu comecei a conversar com a minha criança, lembrar de tudo que eu gosto, comecei a fazer tudo que eu gostava. E uma das coisas era desenhar. Eu sempre gostei de desenhar quando eu era criança, e tem um quadro aqui em casa que eu fiz. E aí eu falei, ué, eu deixei de fazer isso, né? Deixa eu me reconectar. Eu estava achando que meu propósito ia ser
entrar no curso de artes plásticas e retomar com a coisa da arte e tal. E aí eu entrei num curso de novo, de desenho, comecei tal, desenhar. Mas aí a vida foi encaminhando e as sincronicidades acontecendo e me mostrando que não era aquilo. Pelo menos não naquele momento. Pelo menos não ainda até agora. Mas aquilo, de eu ter me permitido a me reconectar com uma paixão, isso fez diferença. Porque reverberou no meu campo essa conexão, né? Essa entrega, né? Esse entendimento do universo que você está indo atrás do que tem a ver realmente com a sua essência. Não que a arte, o desenho, não é uma coisa que não é para mim, que eu gosto ainda hoje. Mas não é uma coisa que hoje eu estou priorizando. É Então, eu como um acredito hobby, muito nisso né? também. E eu aprendi também, viu, Clau, que assim, a gente precisa respeitar o nosso ser multifacetado, né? Nós não temos só uma faceta, né? Eu não sou só astróloga, não sou só teta healer, Clau não é só teta healer instrutora. Nós temos muitos potenciais, nós temos muitas habilidades. O ser humano é incrível, a gente é único. Eu acredito que todo ser humano é artista, né? Porque lidar com tantas habilidades que cada um de nós temos, né? Lidar com com essa complexidade que é a nossa existência, só ser artista para lidar com tudo isso, né? Então acho que de alguma maneira todos nós somos artistas e a gente está aqui para expressar essa nossa arte interna, né? Que está dentro da gente que precisa ser colocado para fora. Exato. Muito jogo de cintura, né, Tina? Muito E a jogo de gente vai cintura, com caminhando certeza. e vai caminhando. E para a gente É. indo aqui para os minutinhos finais, Tina, como que você está hoje, né? Você está atuando então com a astrologia, com a Teta Healing, o que mais você está fazendo? Se você, claro, quiser falar um pouquinho do que você pretende fazer esse ano, fica à vontade aí. Obrigada, Clau. Então, assim, e aí nessa coisa de você expressar, eu também expressei uma vontade que eu tinha de fazer algum projeto social no meio ambiente. Aí fui atrás de fazer um projeto de compostagem no condomínio que eu morava. Então, pessoal, tudo é possível, né? Você colocar isso para fora ajuda no processo de reconexão interna. Tudo ajuda. E atualmente, Clau, eu tô trabalhando como astróloga, né? Fazendo os atendimentos. E também como Teta Healer, quando a pessoa sente, né, a conexão depois do atendimento do mapa. E tô aqui morando no interior de Minas Gerais, por enquanto. E é isso. Tô bem feliz aqui de ter de ter tido essa oportunidade de falar sobre essas vivências. Foi foi muito importante. Ai, que delícia, Tina. E eu também fiquei muito feliz, né, de você ter aceito aqui o convite para a gente começar esse projeto, porque eu sabia que você tinha um monte de coisa bacana para passar, né? Muitas coisinhas eu já sabia, porque a gente tem amizade, então a gente já trocou um monte de coisa. Outras também fui aqui descobrindo e que é um presente, né? Porque a gente sempre pode saber mais e aprender mais com o outro, e é esse o intuito, né? Então, mostrar para as pessoas de que às vezes a gente entra nessas questões, ai meu Deus, o que que eu faço, para onde é que eu vou, onde é que eu estou? E tem por onde, É, né? Tem por onde, basta você ir se permitindo olhar para dentro, né? uhum. Então, Tina, eu quero super agradecer a sua presença, né? O nosso compartilhar aqui, agradecer todo mundo que está aqui, quem já passou, quem veio dar um oizinho, todo mundo que assistiu, né? Vai ficar salvo isso também. E quem quiser, né, gente, entre em contato com a Tina para fazer o mapa. O Insta dela é @casa.astrológica, certo, Tina? Isso, tá certinho, isso mesmo. Exato. Né? E também para as pessoas que vieram por meio dela, se alguém tiver interesse em saber mais sobre o Theta Healing, até mesmo fazer os cursos, fica à vontade para me procurar, né? A gente vai aí trocando informações, né, Tina? Sempre, tudo é Com certeza, crescimento. A com gente acredita certeza, super nisso, né? com E já certeza. deixo aproveitando aqui
avisando vocês que eu vou fazer mais dessas lives, as próximas, né? A gente está hoje é dia 3, então eu vou avisar com uma certa antecedência vocês, mas sempre nesse intuito, trazer pessoas para a gente compartilhar essas experiências. E além das outras coisas que eu vou fazendo. Então, Tina, gratidão imensa por Ah, hoje, eu mais uma agradeço vez. também. Parabéns pela sua iniciativa. Muito sucesso nas lives. Eu vou acompanhar do Inspire Ser. Eu adorei esse nome. Obrigada também a todos que estiveram aqui. E aí a gente segue se falando então, tá bom, pessoal? Então, desejando para todo mundo uma ótima noite, gratidão por estarem aqui com a gente, né? Qualquer coisa, mandem mensagem para a gente, qualquer tipo de pergunta, dúvida, né? Trocar uma ideia, né, Tina? A gente está super aí à disposição e a gente vai se falando e crescendo juntos. Isso aí. Então, um abraço para todo mundo, Ah, um obrigada. Um beijão, beijo, um um abraço para abração para todos. você, Um Tina, abraço, e a Clau. Um gente vai se abração, querida. falando. Obrigada. Tchau, 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 tchau. pessoal. Ótima noite.